Olá, amigos, vamos começar nossa aula aí sobre mudanças de estado físico da matéria. É uma matéria tranquila que eu acho que todo mundo vai conseguir acompanhar bem. Vamos lá, pessoal. Então, primeiramente, coloquei essa imagem aqui que mostra as mudanças de estados físicos da matéria. Lembrando que a matéria é tudo que tem massa e volume. Vamos pegar, por exemplo, de matéria aqui, a água. Então, aqui eu tenho a água no formato em gelo, aqui eu tenho água líquida e aqui eu tenho água no formato de vapor, tá bom? Na forma de vapor. A água líquida, a água sólida, líquida ou gasosa. Sólida, gelo, líquida, água líquida, comumente utilizamos no dia a dia. E água gasosa aqui no desenho das nuvens, porque a nuvem é um vapor de água, tá bom? Então, o que acontece, pessoal? Conforme vão aumentando a temperatura, olha a seta de aumento da temperatura aqui em cima, vão aumentando a temperatura, olha. O que acontece aqui com os compostos? Ele vai mudando de estado. O que era sólido se transforma em líquido, o que era líquido se transforma em vapor, conforme vai aumentando a temperatura, tá bom? Então, isso daqui, pessoal, a mudança do estado sólido para o líquido, com o aumento da temperatura, é chamado de fusão. A mudança do estado físico da água do estado líquido para o gasoso com o aumento da temperatura é chamada de vaporização. Ok, pessoal? Tudo bem? Agora eu vou pegar aqui embaixo. Conforme também, vou até mudar a cor aqui, ó. Conforme eu diminuo a temperatura... Opa, cor azul. Conforme eu diminuo a temperatura... Deixa eu deixar até mais fininho aqui. Conforme eu diminuo a temperatura, eu também vou mudando os estados físicos. O que era gasoso, diminui a temperatura e se transformou em líquido. Como é que é chamado esse processo? Condensação. A mudança do líquido para o sólido é chamado de solidificação. Então, conforme vou diminuindo a temperatura, vou mudando também os estados físicos, tá bom? Vamos lá de novo, vou retomar na de cima, na aumento da temperatura. O que vem a ser fusão? Fusão é a mudança do estado físico, é a mudança da matéria do estado físico sólido para o estado físico líquido. Ou, melhor, é a mudança da matéria do estado sólido para o estado líquido, tá bom? Isso acontece a partir do aumento da temperatura, até coloquei vermelho. Vaporização é a passagem do líquido para o gasoso através do aumento da temperatura. Por exemplo, se eu tiver um gelo na minha geladeira lá, ó, e eu tirei a pedrinha de gelo da geladeira. Com o tempo, ele vai derretendo, se transformando em líquido. Então, esse derretimento do gelo é um exemplo de fusão, tá bom? Mas poderia ser outro composto. Aqui eu estou colocando a água para ficar um pouco mais simples. Por exemplo, poderia ser uma barra de ferro. Se tivesse uma barra de ferro aqui e eu esquentasse a barra de ferro com alto calor, a barra de ferro poderia derreter também. Aí ficaria líquido também, seria fusão. Eu estou pegando a água para ficar mais fácil a gente poder entender. Agora, se eu tiver um copo de água lá em casa lá, e deixar esse copo de água lá 1, 2, 3, 4, 5 dias lá, o que vai acontecer? A água vai sumir do copo. Por que vai sumir do copo? Porque vai evaporar. A evaporação é um tipo de vaporização. Ok, pessoal? Agora vamos pegar aqui embaixo. Na mudança de estado físico pela diminuição da temperatura. O que acontece, pessoal? Se eu tenho água no formato de vapor e diminui a temperatura, ela se torna líquido. Quando que isso acontece, professor? Vou falar para vocês, pessoal. Um exemplo disso acontecer na natureza, na chuva. Por exemplo, eu olho para o céu e o céu está todo nublado. O que acontece? Há uma mudança de temperatura nas nuvens. A nuvem que está quente, aquele dia que foi aquele dia muito quente, aquele dia de muito calor, daqui a pouco as nuvens estão subindo quente, quente do chão, com vapor de água quente, e chega lá em cima na atmosfera e encontra uma camada de ar muito fria. Esse contato do vapor frio, que está lá em cima na atmosfera, com o ar quente, o vapor quente de água que está subindo, o contato do frio com o quente faz o quê? Se transforma em nuvem e da nuvem ela se transforma em líquido na forma de chuva. Então aqui a condensação a gente observa, por exemplo, na chuva, onde as nuvens se derramam na forma de água líquida, tá bom? E a solidificação a gente pode utilizar de novo a geladeira. Se eu pegar um copo de água desse e colocar lá dentro do congelador da minha geladeira ou de um freezer, vai acontecer o quê? Vai virar pedra de gelo. Por quê? Vai diminuir a temperatura e isso vai se solidificar, ok? Tem mais uma observação aqui em cima, olha uma palavra diferente, que é sublimação. Vou até destacar de outra corzinha aqui.
verdinho, sublimação. O que é sublimação? A sublimação é uma coisa mais difícil de acontecer, viu, pessoal? É quando uma matéria que está no estado gasoso, ela passa diretamente para o sólido sem passar pelo líquido. Ou ela passa do sólido diretamente para o gasoso sem passar aqui pelo líquido. Esse processo é chamado sublimação, a passagem do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido sem passar pelo líquido. Quando que isso acontece? A gente vai ver daqui a pouco, vou colocar um exemplo para vocês, aquelas pedras de naftalina. É uma pedrinha que o pessoal utiliza, parece até uma balinha de menta, né, de Mentos. O que acontece? O pessoal coloca ele na gaveta para tirar o bolor. Aquela pedrinha ela some com o tempo e ninguém vê ela ficando líquida. Ela passa diretamente do sólido para o gasoso. Ela evapora sem se transformar em líquido. Aquele exemplo é um exemplo mais utilizado para a sublimação, tá bom? Olá pessoal, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre a vaporização. A vaporização, como a gente já viu aqui anteriormente, ela é a passagem do líquido para o gasoso. Isso acontece como? Pelo aumento da temperatura. Então, aumentando a temperatura, vamos voltar na água de novo como exemplo. Eu tenho a água líquida. Se aumentar a temperatura, ela se transforma em vapor. Ela transforma no estado gasoso. Tudo bem? Quais são os três tipos de vaporização? Evaporação, ebulição e calefação. Agora eu vou diferenciar os três para vocês, preste atenção. A evaporação é um processo lento. Vou até escrever aqui para vocês, ó. Lento. A letrinha não está muito legal, mas dá para entender, pessoal. Ó. Lento, tá bom? A ebulição é um processo mais rápido. A gente vai ver da velocidade de acontecer isso. Rápido. A letra vai ficando feia, mas dá certo. Vamos lá, pessoal. Bom? Já a calefação é muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Vamos, pessoal. Duração um tempão para escrever aqui, mas tá dando certo. Então, vamos lá. A evaporação é um processo lento, é um processo de vaporização lento. A ebulição é um processo de vaporização rápido. E a calefação é um processo de vaporização muito rápido. Olha aqui quando isso acontece. Por exemplo, se eu deixar a roupa lá estendida no varal, a roupa está molhada e depois de tarde a roupa está seca. Por que isso aconteceu? Porque a água lentamente, que está líquida, foi evaporando pelo calor do sol. E esse processo lento de vaporização é chamado de evaporação. Agora, se eu colocar uma panela de água no fogo, um destaque aqui para vocês com a formação de bolhas. É bom lembrar dessas bolhas. Na calefação sempre vai ter bolhas. Se for água, né, pessoal? Se for água, normalmente vai ter bolhas, tá bom? Se tiver essa formação de bolhas, às vezes também em outros compostos também aparecem as bolhas. Essa formação de bolha, por causa do aquecimento rápido, incentivado pelo aquecimento também, ela é chamada de ebulição. É a passagem do líquido para o gasoso com a formação de bolhas em um processo muito rápido. Agora, a calefação, pessoal, esse processo é muito rápido. É quando você joga, por exemplo, aqui nessa foto, uma gotinha de água sobre uma chapa de ferro muito quente. Uma chapa de ferro muito quente. O que acontece? Essa passagem aqui do líquido para o vapor muito rápido, jogando essa gota de água numa chapa quente de ferro, é chamado de calefação. Qual que é a principal característica da calefação? O processo é muito rápido. Muito rápido. Tá bom, pessoal? É isso aí. Outro processo que eu quero dar um destaque especial para vocês é a sublimação. A sublimação é um processo mais difícil de acontecer. São poucos compostos que realizam aí facilmente a sublimação. A sublimação é a passagem do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido sem a passagem pelo líquido, pelo estado líquido. Ela passa diretamente do sólido para o gasoso ou do gasoso para o líquido. O exemplo mais conhecido aí da sublimação é a pedrinha de naftalina. Eu coloquei uma imagem para vocês. Essa pedrinha de naftalina, ela é colocada às vezes, o pessoal utiliza ela para colocar na gaveta, para tirar a umidade, para tirar o bolor.
Ela faz o quê? Ela é sólida e com o tempo ela vai se desgastando e sumindo da gaveta. Se você coloca essa pedrinha na gaveta, depois ela some. Como é que ela sumiu? Ela não tem como ter sumido, né, pessoal? A gente sabe que nada se perde, tudo se transforma. Então ela passou do estado sólido para o estado de vapor sem passar para o estado líquido. Esse processo é chamado de sublimação, tá bom, pessoal? Ok? Outro conteúdo importante que a gente para a nossa disciplina aqui é ponto de fusão. O que vem a ser ponto de fusão, pessoal? O ponto de fusão é o ponto ao qual é a temperatura na qual uma substância passa do estado sólido para o estado líquido. Aquela temperatura que faz com que um composto, uma substância, uma matéria, ela passe do estado sólido para o estado líquido, essa temperatura é chamada de ponto de fusão. Por exemplo, 0 graus é o ponto de fusão da água. Isso quer dizer que a 0 graus, a água sólida, no caso do gelo, ela derrete, ficando líquida. O álcool é menos 114 graus. O alumínio, 659 graus. Vocês prestem atenção no seguinte, para o álcool estar sólido e passar para líquido, isso tem que ser uma temperatura bem abaixo de zero. Isso quer dizer que o álcool sólido é difícil de tornar um álcool sólido, porque tem que ser menos de 114 graus negativos. O alumínio, para derreter o alumínio, é preciso de 659 graus. O cloreto de sódio, 800 graus. O cobre, o chumbo, o enxofre, tá vendo? O cobre, como é que é difícil derreter o cobre? 1000 graus. 1083 graus para poder derreter o cobre, para passar do estado sólido para o estado líquido. Essa temperatura, então, é chamada de ponto de fusão, que é a temperatura onde uma coisa sólida se torna líquida. Temperatura de ebulição ou ponto de ebulição. Ebulição, lembrando aqui, recordando, que ebulição é quando um corpo passa do estado líquido para o estado gasoso, quer dizer, para tornar vapor alguma coisa. Para me tornar água vapor, eu tenho que aquecer ela a 100 graus. Então, 100 graus é o ponto, é a temperatura no qual a água deixa de ser líquida e se torna vapor. O álcool, com 78 graus, o álcool deixa de ser líquido e passa a ser vapor. Agora, o cobre, gente, precisa de 2.595 graus para o cobre deixar de ser líquido para ser cobre em vapor. Essas são altíssimas temperaturas, um alto ponto de ebulição. Olha para você ver. Para poder estudar os pontos de fusão, que está aqui, e o ponto de ebulição, a ponto de fusão que está aqui, e o ponto de ebulição que está aqui, a gente vai estudar um negócio chamado curva de aquecimento. O que vem a ser essa curva de aquecimento? Essa curva de aquecimento é esse gráfico aqui, onde tem um lado a temperatura, do outro lado o tempo. Ao longo do tempo, a temperatura vai aumentando ao longo do tempo e as coisas vão se transformando, a matéria vai se transformando. Por exemplo, vamos pegar o gelo aqui, olha. Olha, o gelo aqui, ó. O gelo está sólido. Depois de um tempo, o gelo se torna líquido. Vamos pegar a água, por exemplo. Sólido, líquido, e depois de um tempo a água pode se tornar vapor. Uma nuvem. Tá difícil entender essa nuvem, mas tudo bem, vamos lá. Vamos dar uma caprichadinha aqui no gelo. Olha que bonitinho. Eu expliquei para vocês que de manhã a gente faz essas quadradinhas de gelo, ó. Olha que bonitinho o gelo, ó. Então, eu tenho o gelo sólido. Eu tenho o líquido aqui, a água líquida e a água no estado de vapor. A água que está sólida, para ela se transformar em líquida, é necessário de uma temperatura de fusão. Essa temperatura de quantos graus? Da água é 0 graus. A 0 graus, o que acontece é que a água sólida se torna água líquida. Depois, a 100 graus, o que acontece com a água que está líquida? Ela se torna vapor. Tá bom, pessoal? Esqueci de colocar o Celsius aqui, ó. Se torna vapor. Tudo bem? Então, esse ponto de 0 graus é o que chamamos de temperatura de fusão ou ponto de fusão. E esses 100 graus é a nossa temperatura de ebulição, também chamado de ponto de ebulição. Isso da água, gente. Mas se fosse outro composto, como a gente viu anteriormente, os pontos de fusão e ebulição são diferentes. Cada composto tem um ponto de ebulição e um ponto de fusão diferente do outro. A água é de um jeito, o álcool é de outro, o cobre é de outro. Cada composto que existe, cada elemento que existe, cada matéria que existe, tem um ponto de fusão e ebulição específicos. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Olha aqui um outro exemplo de uma curva de aquecimento, que é esse gráfico aqui, olha para você ver. Aqui tem um ponto de fusão, que é representado pela letra PF.
Aqui, ó, pra você ver. Então, quer dizer que nessa temperatura 1, entre a temperatura 1 e a temperatura 2, nesse espaço aqui aconteceu o quê? Aconteceu a fusão. Isso quer dizer, o que estava ali sólido se tornou líquido. A partir desse ponto. Começou aqui e terminou aqui. Quanto tempo durou? Aí eu tenho que ver essa medição aqui, se é minutos, se é segundos. Então, tem que ver esse espaço de tempo, se é minutos, se é segundo. Então, esse espaço aqui é o ponto de fusão e esse espaço aqui em cima é o ponto de ebulição. Daqui para cá, aqui era líquido, se tornou vapor, líquido e aqui virou vapor. Aqui era sólido, opa, deixa eu pegar a borrachinha aqui, sólido, bom, deixa eu pegar a borracha aqui para apagar isso aqui é tudo. Bom, aí, apaga a borracha. Então, é sólido e aqui se transformou em líquido, tá bom? Líquido, um L bem grandão, tá bom? Curva de aquecimento. Olha aqui, agora uma observação, gente. Olha, por exemplo, vamos pegar o exemplo da água pura. Água bem purinha aqui, olha. A água pura, quando estava 20 graus negativos, ela estava gelo. Quando ela chegou a 0 graus, a água que era pura, ela começou a se transformar. Por isso que está SL, quer dizer o quê? Aqui ela estava sólida e aqui ela está sólida e líquida. Quer dizer que ela está no meio termo ali. Está um pouco sólida, um pouco líquida, está meio derretendo. Quando ela chega acima de 0 graus, ela está totalmente líquida. A água está totalmente líquida aqui nesse espaço. Então, daqui, olha, de 0 grau a 100 graus, ela está líquida. Quando ela passa, começa a chegar em 100 graus, o que acontece? Ela vai ficando líquida e gasosa. E depois, acima de 100 graus, a água passa a ser gasosa. Eu quero mostrar uma coisa para vocês muito importante aqui, uma observação. Preste muita atenção. Vou fazer de verde para vocês prestar atenção aqui. Olha, vou pintar com uma corzinha bem fortinha aqui, um verde, olha. Olha aqui que aqui está uma linha reta. E aqui está uma linha reta. Quando numa curva de aquecimento, o ponto de fusão, que está aqui embaixo, ponto de fusão, e o ponto de ebulição, que está aqui em cima, ponto de fusão, ponto de ebulição. Quando o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eles estão uma reta aqui, ó, a gente fala que ela está constante. Isso quer dizer o quê? Constante que não muda. Nesse espaço de tempo, não mudou, ficou retinho. Quer dizer o quê? Ela só mudou depois de um tempo. Quer dizer que permaneceu um tempo retinho. Vamos imaginar que isso aqui tivesse uma escala de tempo. Vamos imaginar aqui, olha, a 1 minuto. A 1 minuto aqui, olha, o gelo está sólido. Com 3 minutos, está sólido líquido. Quando chegou aqui a 4 minutos, ele está sólido líquido. E daqui, quando está em 5 minutos, ela está líquida. Isso quer dizer que conforme vai passando o tempo, porque essa linha de baixo aqui é o tempo. Bom, pessoal, não pode esquecer que esse aqui é o tempo. Esse de baixo aqui é o tempo. Tempo. Conforme vai passando o tempo, vai mudando os compostos, tá bom, pessoal? Vai deixando de ser líquido para sólido, para gasoso e assim sucessivamente. Tá bom? Então, o que acontece? Quando essa retinha aqui, quando aparecer num gráfico desse, eu olhar e tiver uma escadinha certinha, assim, retinha esses degrauzinhos aqui, ó, quer dizer que a substância é pura. Porque se eu tiver uma mistura, acontece isso daqui. Olha a mistura, presta atenção, aqui é uma mistura. Mistura, olha o que aconteceu na mistura. Não ficou retinho, ficou um degrau, ficou uma rampinha. Não ficou um degrauzinho, ficou uma rampa. Quando a temperatura de fusão e ebulição for uma rampinha no gráfico, isso quer dizer que não é uma substância pura, mas é uma mistura. Por quê? É mistura. Porque quando eu coloco coisas misturadas, as temperaturas elas não são constantes, quer dizer que não são uma retinha. Elas começam a ficar inclinadas esse gráfico aqui. Tá bom, pessoal? Vamos continuar a nossa matéria aqui, olha. Uma outra questão que eu levar em consideração vocês é o seguinte. Sobre a pressão atmosférica. Preste atenção, pressão atmosférica. Quanto mais alto, menor é a quantidade de ar pressionando para baixo. Quer dizer que a quantidade de ar que tem aqui pressionando essa cidade é menor. Agora a cidade está lá na beira da praia, olha o tamanho da coluna de ar pressionando todo mundo para baixo. Então quer dizer o quê? Quanto mais alto, menor a pressão. Quanto mais baixo, maior a pressão. Então a pressão é maior aqui em Santos do que aqui em São Paulo, porque Santos está na beira do mar. Se em São Paulo a pressão é
menor do que de Santos, se eu fizesse comparação de São Paulo com Camanducaia, Camanducaia vai estar aqui em cima. Isso quer dizer que a pressão de Camanducaia vai ser menor ainda do que de São Paulo e muito menor do que de Santos. E por que eu estou falando da pressão? Porque a pressão afeta aí a temperatura de fusão e ebulição. Olha para você ver, presta atenção, hein, gente. Se eu tiver uma panela de água fervente em Santos, quando for 100 graus, essa panela de água líquida vai se tornar vapor. Mas se essa mesma panela tivesse sido aquecida em São Paulo, com 98 já ela seria ebulida, quer dizer, com 98 graus ela já se tornaria vapor. E se fosse em Brasília com 96 graus, em Quito com 90 graus, em La Paz com 87 graus, vocês estão percebendo que conforme vão aumentando a altitude aqui das cidades, vai diminuindo a temperatura necessária para ebulir. Quer dizer o quê? Se eu tiver uma água na panela, com menos graus aqui, 87 graus, a água vira vapor aqui em La Paz. Mas em Santos só com 100 graus. Por que isso está acontecendo? Por causa disso daqui, ó. Por causa da pressão. Lá em Santos, com a pressão muito alta, é muito ar pressionando a água para baixo. Então ela precisa de muita força para poder evaporar. Precisa de 100 graus. Já chegando aqui no pico do Everest, com 70 graus eu já consigo fazer a água ebulir, porque a pressão aqui é pequena, é pouco ar pressionando essa água para baixo. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí, deixo aí meus contatos aí para vocês, tá bom? Um abraço, fique com Deus, bons estudos.